Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou o Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e com o nosso convidado Marco Jafé, que é nutricionista esportivo, maratonista, tem 17 maratonas aí no currículo, passou uns percalços aí da vida que ele vai nos contar e está em preparação agora, né, para 18ª maratona, é isso? Exatamente, 18ª maratona do Rio aí, na reta final, faltando um mês aí para a prova, mas antes de mais nada aí, eu queria agradecer o convite, Matheus e Vitor, obrigado aí, acho que sempre uma honra poder falar de nutrição e esporte, né, que é o que eu vivo. Eu falo para as pessoas que é muito bacana a gente falar e viver as coisas, quando a gente tem os dois lados do balcão, né, que eu falo para os meus pacientes que não é importante só você ter a parte teórica, você tem que ter a parte prática junto para poder entregar para ele tudo, né, mais um pouco ele que ele veio buscar. Então é isso, eu gosto de falar e viver as coisas ao mesmo tempo. E a corrida é uma coisa que eu consigo, né, passar pro meu paciente ali a vivência de tudo aquilo que eu tô passando no momento ali. Cara, direto eu falo com pacientes assim, que estão correndo, né? E eu pergunto, como é que tá a parte nutricional? E quando eles têm algum acompanhamento com o nutricionista e que o nutricionista não é do esporte, eles sempre falam, eu tenho um nutri que me acompanha, mas não é do esporte, mas não é voltado para o esporte. Então, quando a pessoa entra no contexto de estar participando de práticas esportivas, assim, de provas, etc., ela começa a entender como a nutrição esportiva é um negócio diferente. Exato, porque é muito importante você entender como que é em loco o negócio, né? Porque você, quando não sabe como que é ali o momento, você supõe o que você tem pela prática, o que você viu nos livros, né? Na parte dos estudos, mas muitas vezes a parte teórica não condiz com a parte prática, né? Então a teoria, se você for pegar consensos de carboidrato, de hidratação, existe lá, né, os consensos, mas isso não é aplicável para todo mundo, né? É aplicável para um N ali que a gente consegue, que a gente sabe que a gente vive a área que foi um estudo lá, estudos feitos e consensos que determinaram aquilo, mas cada pessoa reage de uma forma. E você vivendo aquilo na prática, você consegue passar ali para o seu paciente algo mais preciso e adaptável para o momento, né? Porque eu vejo isso que você estava falando, Matheus, é muito comum de pessoas que passaram com outros nutricionistas que não eram do esporte. Aí o que acontece? Exemplo, passar sólidos para a pessoa consumir durante uma maratona, né? De ter que mastigar alguma coisa. E isso para quem vai fazer uma prova para rendimento, para performance, não é algo, né, prático, né? Não é fácil você pegar e comer alguma coisa, Vitor. Pô, você pegar e falar assim, tem gente que fala, mas eu como batata, eu como não sei o quê, eu como bananinha. Assim, dá para colocar? Dá. Mas pensando em rendimento é algo que não é compatível àquilo, né? Então, se você vive aquilo mais em loco ali, você sabe realmente como passar, né, o suplemento certo, o alimento certo, naquele determinado momento que ele vai precisar, entender as necessidades energéticas de cada momento, né? Então isso é muito bacana quando você tem os dois lados. Jafé, muito obrigado pela presença aqui. E só entrando nesse contexto que você estava falando, não só participar do esporte, mas performar. Porque eles começam a te admirar pelo que você faz. Será que o que ele faz dá certo? E aí, se você traz resultado, ele fala, olha, bom, o que ele faz está dando certo, então eu quero ir lá nele. Exatamente. Hoje em dia, né, Vitor, a gente tem esse apoio muito grande das redes sociais a nosso favor. Então, antigamente, era aquele negócio mais do boca a boca, né? Que a pessoa ia uma pessoa lá no consultório, tinha bons resultados, ela indicava para o outro. Hoje, a gente tem uma exposição muito grande, né? Exemplo, com o Instagram. Então, você colocando ali um resultado de um paciente ou seu próprio resultado ali numa prova, as pessoas começam a enxergar aquilo e falam, poxa, olha que legal. Ele é um cara que ele fala e faz. Cara, o Jafé, até se tu pegar e olhar o teu Instagram, cara, no teu Instagram tu não é um nutricionista, tu é um influenciador ali, se tu pegar, tu fala de nutrição também, mas muito do que tu faz é inspirar, porque tem muita foto tua fazendo prova, tu fala de inscrição de prova, tu envolve as pessoas que te acompanham no processo do que tu tá fazendo ali.
E isso, cara, isso cria uma admiração mesmo, né? A pessoa passa a se espelhar. E daí, volta e meia, tu fala de nutrição, o cara pensa, porra, além de tudo ele é nutricionista? É uma coisa, Matheus, que é engraçado, se você pegar e rolar meu feed para baixo, eu tive várias fases, tá? Eu tive fases onde eu só falei de nutrição, tive fases que eu deixei de falar de nutrição, que eu cansei, porque a gente sabe o quanto demanda, né, gerar conteúdo. Vocês sabem disso, vocês vivem aqui fazendo conteúdo, fazer podcast é um baita conteúdo, que ainda tenho o sonho também de fazer algo bacana, focado aí na área de nutrição, na parte de podcast, mas a gente sabe o quanto isso demanda. Então a entrega é muito grande e às vezes essa entrega, né, não traz aquele retorno que a gente gostaria para o momento. E cara, eu sou uma pessoa que eu sou muito movido a números. Infelizmente, cara, isso é de cada um. Eu falo muito com a minha esposa que ela vê muito pouco os alcances das coisas que a gente faz, os números, engajamentos, esse tipo de coisa, e eu me preocupo muito. E quando eu não vejo entrega, isso me desanima. E esse desânimo me faz, às vezes, querer parar de fazer aquilo, né? Então, muitas vezes ao longo dos anos aí, eu fiz muito conteúdo e parava de fazer conteúdo. Falei, agora não quero fazer mais, só vou falar sobre corrida. Aí eu falei, pô, mas agora as pessoas acham que eu sou corredor, eu não sou mais nutricionista. Eu preciso relembrar as pessoas que eu sou nutricionista, porque é o meu core, é do que eu vivo, né? Então, assim, eu tive muita oscilação. E até brinco, outro dia, Marco outras vezes manda alguma coisa lá pra mim, e aí eles escreveram numa sacola lá, influenciador. Tipo, eu gravei uma story falando assim, ó, sou influenciador também, né? Tipo, e não, na verdade a gente não deixa de ser. Né, a gente está influenciando as pessoas, né, a buscarem hábitos melhores, falando sobre corrida, falando sobre a nutrição, que é o meu trabalho. Então isso tudo, né, não deixa de ser uma influência para as pessoas, né? Com certeza. Valentino, tá ruim aqui hoje. Não, 100%, cara, 100%. Eu acho legal isso daí de poder trazer, a gente tem que cada vez mais trazer para as mídias sociais também, não só a parte do profissional, mas um pouco da parte do que a gente acredita, do que a gente faz, porque tudo isso gera identificação. Eu acho que identificação é a palavra-chave, assim, porque se eu for até você e te buscar enquanto profissional e tu não gerar alguma identificação comigo, que eu passe a gostar de ti, confiar em ti, não importa o quão bom tu é tecnicamente, que eu não vou seguir aquilo que tu faz. Então eu acho que esse elemento é muito forte, mas pra gente que tá aí produzindo conteúdo, fazendo coisa, tu vê que é desafiador essa coisa de manter a constância, até porque a gente não tá sempre motivado, não tá sempre num dia bom, e quem nunca das pessoas que tá nisso, caiu naquela de ficar se cobrando que você deveria estar produzindo no momento que tu não tá afim, cara. Não tá afim de produzir, tu não tá... Porque a gente tem a vida real e a gente tem isso dali. Só que o problema é que se a gente der muita atenção pra mídia social, pra tudo isso, às vezes a gente para de viver momentos da vida real. Então, eu já me peguei em uma... Eu tava viajando com a Ana Lu, minha noiva, a gente tava na Espanha, eu tava pensando que eu tinha que produzir conteúdo sobre coisa e a gente jantando, assim. E daí eu me dei esse estalinho de, pera aí, cara, né? Então, o cara tem que equilibrar essas coisas todas aí. Exatamente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a equilibrar. E é muito difícil aprender a equilibrar isso aí, porque você sempre vai estar se questionando se você não deveria estar produzindo, né, para estar gerando mais conteúdo, mais alcance, mais, né, entretenimento para as pessoas te conhecerem, para as pessoas, né, virem te procurar e se identificarem mais com você. Mas ao mesmo tempo, né, você para às vezes para pensar e fala, poxa, mas, né, a que ponto isso tudo, né, vai me trazer tanto retorno, né? Aí você para pensar, eu já me questionei várias vezes, mas hoje eu tento, né, me desligar um pouco mais. Então, é muito comum eu estar, às vezes, super engajado ali, fazendo um monte de coisa, e chega no final de semana, cara, eu desencano, deixo de postar, não posto um stories, fico até sem o círculo ali na bolinha ali, porque eu quero ter um momento meu, quero descansar, às vezes quero dormir, quero, sabe, fazer alguma coisa com a minha esposa, com os meus filhos, e não quero ter essa cobrança, né, de ter que estar ali sempre alimentando um negócio, né, então é muito comum acontecer isso.
E eu vejo assim, tem muitos profissionais que eu admiro, principalmente da minha área, que são muito técnicos, né? Mas que não tem toda a expertise do prático, né? Então, assim, eu vejo que, sabe, são pessoas de alto, né, potencial técnico, né, PhDs em um monte de coisa, mas aí quando você vai ver a parte prática, ele não tem, de tanto que ele ficou só focado no estudo ali, na parte do técnico mesmo, e aí você vê que muitas coisas ali a gente sabe que não vão funcionar, né? Então, aí eu me questiono, pô, será que eu tenho que focar mais só no técnico, mais só no prático? Então é difícil você encontrar o equilíbrio, né, entre os dois. E eu tento fazer isso, é uma coisa que eu vou buscando, estou buscando até hoje, não, eu digo que eu não achei ainda Se achar, conta aí pra não mim. é? Estamos precisando Porque saber. a gente, né, fica nesse questionamento sempre, né? Será que se a gente deixar de fazer o técnico, a gente vai ser considerado, lembrado, né, acreditado como autoridade? Ou se eu só fizer aquele pessoal que quer ver resultado na parte prática não vai vir atrás de mim? Então, assim, é um questionamento que sempre vai existir. Como é o equilíbrio na vida, né? A gente Exato. buscar... E, querendo ou não tem como deixar de lado a mídia social. Não. E a gente precisa acompanhar isso tudo. E a gente sabe que tem profissionais que estão ali passando a mensagem. Muitas vezes nem é a mensagem correta. E é o que a gente estava comentando sobre ficar nessa briga. Porque talvez você traga um conteúdo, te gerou estresse para poder construir esse conteúdo, perdeu o seu tempo. Muitas vezes não tem retorno financeiro. E acaba que o do outro profissional gera mais engajamento. Então é essa a nossa briga, e aqui a resposta que eu falei é constância. A gente tem que acreditar Exato. no processo, acreditar no que a gente acha que é o correto, e que normalmente é o correto mesmo, mas trazer sua verdade. Igual você falou, talvez no fim de semana, um dia que você não estiver bem, você querer produzir um conteúdo, talvez você não vai passar a sua verdade, você não vai estar legal, com a cabeça legal, e isso afasta do engajamento, né? Então essa forma de criar um equilíbrio, vai ser em tal momento, e não abandonar de vez também, né? Sim. Porque também abandonar você acaba sendo esquecido. Então acho que é esse equilíbrio que a gente tem que buscar para poder levar um conteúdo de qualidade, né? Não, perfeito, Vitor. Acho que esse equilíbrio que é o mais difícil, que a gente não consegue às vezes, né, encontrar e dosar, mas que é o que vai trazer realmente a verdade, que foi o que você falou. Eu acho que a gente tem que buscar sempre trazer a verdade em primeiro lugar. Então eu sou muito transparente em tudo que eu coloco ali, eu tento mostrar minha verdade. Então assim, se eu fui mal num treino, eu vou postar que eu fui mal. Então não tem só, fez um ciclo maravilhoso, não, altos e baixos. Tava falando aqui pro Matheus no intervalo e para você, da questão do sono. Poxa, sono é uma coisa que eu sei o quanto é importante, classifico como um dos 5 pilares mais importantes aí para a gente ter sucesso aí na vida esportiva e no geral. E é uma coisa que tá falho para mim, e eu sei por que tá falho, mas por conta de problemas, né, pessoais, problemas de trabalho, eu não estou conseguindo ajustar nesse momento, mas eu sei o quanto que ele é importante, e se eu ajustar ele vai, né, potencializar mais os meus resultados. É que você é atleta amador, né? Você tua fonte de renda é outra, você Exato. é pai, você é marido, tem tantas outras funções com as quais você se ocupa que não tem como, né, focar 100%. E para pessoa assim, Jafé, que está começando a correr e nunca passou de 1 hora de exercício, né? Pessoa normal, assim, eu quero começar a correr, mas nunca me exercitei muito e tal, e ela só tem aqueles conceitos de nutrição básicos, assim. Como que a nutrição esportiva pode ajudar essa pessoa a se desenvolver na corrida, e o que tu dá de orientações gerais para alguém que nunca passou com um nutricionista e está começando a querer correr mais? Olha, eu acho que a primeira coisa, né, que a pessoa que começou a buscar um pouco mais a regularidade na corrida, eu acho que assim, o primeiro ponto, começou a correr mais do que 2, 3 vezes na semana, eu acho que é um ponto já de atenção, porque é um esporte que demanda muito, principalmente da questão, né, articular. E se a pessoa está fora do peso, é algo que pode trazer impactos muito grandes aí na vida dessa pessoa em relação a prejuízos articulares. Então, acho que é importante ela, primeiramente, procurar um profissional da área de educação física
para poder orientar ela de uma forma melhor, né, para pelo menos organizar, não digo nem procurar uma assessoria esportiva, mas um professor da própria academia, que hoje em dia, né, a maioria das pessoas hoje tem acesso à academia, então a gente sabe que hoje tem academias aí com um custo muito, né, acessível. Hoje em dia tem academia de R$49 que você consegue pagar por mês, e aí a pessoa, mas não tem. Poxa, tem gente que gasta R$50 num lanche, então falar que não tem R$50 para usar para pagar um mensal de uma academia, né, a gente sabe que é não colocar como prioridade você mesmo. Então acho que primeira coisa, se colocar como prioridade. Tá? E nessa prioridade, você buscando esse suporte, você já vai ter pelo menos uma orientação de como fazer e de como não fazer. E uma das coisas que depois a pessoa pode ir buscando é melhorar alguns hábitos, né? E eu não digo nem passar com o nutricionista, mas ir excluindo aos poucos consumo de açúcar refinado, diminuir o consumo de álcool, de gordura saturada, né? Coisas que impactam negativamente para qualquer pessoa. Né? Não precisa ser expert em nada para dizer que açúcar em excesso faz mal, gordura em excesso faz mal. Então, assim, pequenos pontos que ela já pode ir colocando ali de lado e melhorando esses hábitos, que ela já vai começar a se sentir melhor. E aí, tentar ter uma noite de sono melhor e desvinculando, né, de telas a partir de certo horário, tentar dormir ali entre 7 e 8 horas por noite. Então, se hidratar melhor. Então são coisas básicas que a gente já fazendo o básico já resolve muita coisa, né? Parece clichê, né? Quando a gente fala, beba, né? Pelo menos ficou o negócio dos 2 litros, mas a gente sabe que não são 2 litros, né? Que vai depender de cada indivíduo, do peso, né? Então não vamos entrar em detalhes tão, né, minuciosos aí em relação à quantidade, mas se a pessoa conseguir ter um consumo de água maior, conseguir dormir melhor, se alimentar um pouco mais in natura, evitar tantos industrializados e procurar fazer um pouquinho de atividade física de forma orientada ali, eu acho que ela já consegue, né, uma reviravolta muito grande ali na parte da saúde dela. Legal. E a gente fala muito sobre o quanto a pessoa tem que se alimentar, e a primeira pergunta nem é essa sobre alimentação. A pessoa quer começar a correr e pergunta qual que é o melhor suplemento. Exatamente. E aí esse conceito que eu quero que você traga pra gente, que o que é um suplemento? Por que a gente indica um suplemento? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa, né, que as pessoas, quando elas começam a se envolver um pouco mais no esporte, elas quererem se espelhar naquele ídolo delas que fazem a propaganda do suplemento X e elas querem tomar a mesma coisa. E lembrar que, em primeiro lugar, as pessoas precisam aprender a fazer o básico, que é o que eu falo para todo mundo, que nem na corrida. O cara começou a correr, ele quer comprar o tênis de placa. Eu vi um post teu, não compra tênis de placa, curti. Porque assim, primeiro faz o básico, né? Procura a orientação, procura do jeito que você tem que programar os teus treinos na corrida e começa com um tênis que seja confortável para você, né? Um tênis que vai te trazer conforto e longevidade na corrida. E não um tênis que foi feito para performance, que é um tênis que ele tem um material muito bom, porém de durabilidade muito pequena, então é um tênis normalmente muito instável, que vai te machucar, principalmente se você estiver fora do peso. Tá? E com o suplemento é a mesma coisa, né? Então, voltando para o suplemento. Cara, você não está comendo nem arroz e feijão direito, não coloca uma fruta na sua rotina, não come uma verdura, um vegetal, e você quer saber se você pode ou não tomar creatina, porque creatina, né, virou o suplemento, né, do momento. A gente sabe o quanto tem de evidência, né, de estudo com a creatina, mas as pessoas hoje em dia falam assim, não sei o que, toma creatina. Não sei o que lá, toma creatina. Então, assim, creatina é um puta suplemento, mas não é para todo mundo e para qualquer hora. Vai depender muito do momento certo para cada indivíduo e para cada situação e para cada objetivo. Então, suplemento é algo para complementar alguma carência que você, né, não consiga encontrar dentro da tua alimentação. E óbvio, para atletas a gente tem o suplemento para potencializar algumas coisas, principalmente em rendimento, recuperação. Mas para o cara que está começando, cara, o suplemento é a coisa que vai dar menos efeito ali para ele, é o uso do suplemento, né? Ele precisa aprender primeiro a comer, a tomar água e a dormir, né? Assim, tá fazendo dieta? Não, mas já tô tomando creatina. Não é?
E mudanças muito simples, igual você mesmo falou, talvez qualitativamente, não precisa nem ser em quantidade, né? Porque talvez a pessoa nem consiga modificar esse hábito inicialmente por ter fome, por ter algumas compulsões, mas de você mudar qualitativamente já gera um resultado muito significativo, né? E se a pessoa comprar essa ideia, ela vai vendo que está melhorando e querendo ou não, também acho nesse contexto todo, quando a pessoa define que ela quer começar a mudar de vida, se ela começa a implementar mesmo que pequenas mudanças, surte resultado, né? Mas muito. Então eu falo que a pessoa não precisa mudar drasticamente a vida dela, porque talvez ela não consiga sustentar a longo prazo. Ela dura, sei lá, 1 mês, dá resultado, mas aí depois ela desconta tudo e tem um reganho principalmente. Então eu falo, vai com calma, vê se é isso que você gosta, se é o esporte que você quer fazer. Não sai comprando tênis de placa, roupas para isso tudo. Faz o básico direitinho, as coisas confortáveis, vai modificando isso e aquilo e a gente vai acompanhando. E aí o que eu queria entrar era justamente num detalhe que você mesmo falou. Para mim, eu acredito muito em periodização. E eu vejo que a alimentação e suplementação tem que entrar nesse contexto. Então o cara começou a fazer o exercício ou escolher o esporte dele, a gente vai começar com tais coisas, essas principais mudanças. A partir de um certo tempo, a gente vai modificar e a periodização vai ser voltada para esse tipo específico. Ah, comecei uma assessoria, agora estou indo bem na academia, enfim, e aí a gente começa a colocar as mudanças que a gente acredita que talvez ele vai gostar mais dessa fase por ver a pessoa que ele se inspira utilizando a mesma coisa que ele utiliza, né? Mas não é fácil colocar isso na cabeça das pessoas, né? É muito difícil e foi o que você falou, Vitor. São períodos, né? São fases que a gente tem que trabalhar com o nosso paciente. Então, você precisa primeiramente entender em que fase ele se encontra. Isso acho que cabe ao profissional, para ele ter realmente sucesso com o paciente, ele precisa entender o seu paciente 100%. Então eu falo que assim, todo profissional ele tem que ser, em primeiro lugar, um bom ouvinte, tá? Então isso é uma coisa que eu trouxe isso, poxa, eu tenho 20 anos já de consultório, né? Então é uma coisa que, putz, eu atendi já muita gente. Eu fiz um levantamento uma vez aí, até o ano passado eu já tinha atendido num total já de 17 mil pacientes. Então teve épocas aí, anos, que eu estava numa época mais frenética de atendimento, que eu atendia 150 pacientes por mês, né? Então, assim, ao longo de um ano eu atendia quase 2.000 pacientes. Então, era um negócio muito frenético. Então, eu tenho uma vivência de consultório, eu tenho uma vivência muito grande, né, de prática mesmo, né, com o meu paciente. Então, eu leio muito os meus pacientes quando eles vão lá. Então eu sei, hoje o cara entra na sala, eu já sei o que ele quer, o que se é um cara que vai fazer, se não vai. Então hoje em dia a gente tem, né, esse olhar mais preciso. Então eu sei como tratar esse meu paciente. E se você trata ele de uma maneira errada, exemplo, que nem você estava falando, pular etapas ali, fazer algo mais brusco ali com ele, que não está condizente com a realidade dele, ele vai executar um mês, vai parar e acabou. Ele não vai fazer nunca mais. Que curioso aqui. Por que o cara te procura se ele não quer fazer? Tipo, já que tu já tem bastante essa leitura, assim, já entende quem é esse cara, por que tu acha que ele te procura se ele não quer fazer? Sabe qual a maioria do pessoal que procura, que é esse, não é o cara normalmente o esportista, tá? Normalmente é o cara que a mulher encheu o saco dele durante mês, aí o cara teve alguma coisa, falou, ó, agora você vai passar. E ele não quer, ele é resistente, aí ele te questiona, ele te faz um monte de pergunta. É um cara que ele não tem ainda confiança em você porque ele foi indicado através de outra pessoa. Ele nem quer confiar em ti às vezes, Não ele quer. tá achando motivos pra não confiar em ti. Exato, ele quer achar algum ponto ali, para falar, tá vendo? Tá, é isso, por isso que eu não vou fazer. Né? Então ele já vai com 2 pés no peito para realmente não querer fazer o negócio. E existem vários assim, tá? E existem outros que vão, mas muito reticentes também, questionando, será que realmente o que ele tem para me dizer ali, para me passar, vai me trazer resultado? Né? Mas esses aí que realmente já vão com, eu vou, mas não vou seguir, cara, tem bastante. Tem bastante, e a gente sabe, quando ele começa, e tem os que ele já vem com todo o discurso pronto, né? De que ele quer
colocar coisas na própria dieta, né? O cara que ele já fala assim, mas eu não fico sem isso, sem isso, sem isso. Tipo, ele quer manter a mesma dieta que ele faz, mas ele quer ter um respaldo de alguém ali profissional que quer assinar, que vai assinar para você. Cara, ó, eu não fico sem minhas 4 latinhas de cerveja por dia. Cara, mas eu quero baixar de 10% de gordura. Exato. E tem o cara que ele quer manter tudo que ele faz e ter resultado. Aí a gente explica que para ele ter resultado, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. E tem os que realmente a gente sabe que se a gente fizer pequenos ajustezinhos, eles já vão começar a ter resultado, aí ele já vai começar a ver, poxa, nem fiz tanto e já estou tendo resultado, aí você vai ganhando o cara aos poucos. Né? Então assim, você tem que entender, tem que ter uma leitura muito clara ali para você ganhar o quê? Adesão. Se você não sabe criar adesão com o seu paciente, você não consegue ter o quê? Um planejamento de longo prazo. Então, para ter o planejamento de longo prazo, você tem que fazer uma boa leitura na primeira consulta. Eu acho que tem que entender a fase que está passando e também entender a realidade do paciente. Eu falo que muitas vezes a gente conversa com o paciente e pergunta, eu quero saber como é que é a sua rotina, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, para saber onde você pode modificar e perguntar para ele, a gente consegue mudar isso? Aí ele, talvez não, porque eu estou no trabalho. Porque muitas vezes a gente quer colocar o nosso conhecimento em algo que não vai ser factível pelo paciente. Então, trazer essa realidade dele para a gente e não a gente levar a nossa realidade para eles é um ponto que gera adesão, né? Exato. E também essa fase que ele se encontra se ele chegou lá porque alguém mandou, ou se ele está querendo ou não, ou se ele está buscando um objetivo. Eu sempre gosto de trabalhar com objetivo. Eu sempre falo, qual que é seu objetivo agora, nesse momento? E talvez tentar trazer a realidade para ele, esse objetivo está muito distante da gente, vamos jogar para 6 meses isso e trazer uma meta mais palpável para a gente poder realizar, porque querendo ou não, o ser humano, ele é movido por resultados positivos, né? Ele odeia perder. Então, quando você projeta algo que está muito longo, a chance de você perder esse cara é muito grande. Então, se você coloca uma meta palpável e ele consegue em um mês, fala, pô, nem queria ir lá e ainda eu consegui. E aí ele fala, eu acho que eu vou voltar, eu preciso voltar. Vitor, você falou exatamente o que eu faço, mas eu coloco até como um outro nome. Eu não chamo de meta palpável, eu chamo de metas de curto, médio e longo prazo. Então, eu coloco a meta de longo prazo com ele, mas a meta de longo prazo eu já falo para ele assim, se a gente olhar só para cá, você vai desistir, porque você vai ver que é um penhasco daqui de onde a gente está para chegar aqui. Mas, daqui 1 mês e meio, quando você voltar, a gente vai ter essa meta de curto prazo. Eu quero que você volte aqui com esse resultado. E aí o cara fala, bom, 1 mês e meio, eu acho que eu consigo. Aí ele vai, volta e entrega. Aí ele vê que para a gente chegar naquele resultado de curto prazo, foi algo que não foi sacrificante, porque eu não mudo drasticamente a dieta do paciente. Eu nunca vou fazer um negócio tipo do cara vir do 0 para o 100. E nem quero, e nem vou querer que os caras que eu vou chegar próximo do 100 sejam 100. Porque quando a pessoa realmente ela é muito 100% do negócio, ela chega num ponto que ela pode gerar compulsão, um monte de coisa eu não gosto. Eu gosto de realmente trabalhar com margenzinhas onde a pessoa possa ter até ali dentro da dieta as recompensas que para ela fazem sentido. Né? E normalmente as recompensas são recompensas alimentares. Né? As pessoas querem sempre o quê? Comer um hambúrguer, comer uma pizza, alguma coisa que remeta a alguma coisa, né? Algum sentimento afetivo, alguma coisa que remeta, né, prazer para elas. E você trazendo isso para elas, mas colocando esse prazer de forma mais qualitativa na vida dela, ela vai observar e enxergar aquilo de uma forma muito mais importante, porque ela colocando com frequência aquilo, ela come por hábito. Vou comer um hambúrguer, come 2, 3 vezes por semana um hambúrguer. Coloca um hambúrguer uma vez a cada 15 dias, o prazer que ela não vai sentir de comer esse hambúrguer. E se dá o direito de comer sem culpa, isso daí também, exato, né? Porque está dentro do planejamento. E aí, estando dentro do planejamento, você fala, cara, tá dentro do plano, eu posso comer esse hambúrguer. Então o cara ali ele já meio que fala, pô,
Então, tipo, é diferente do que eu já fiz aí de, tipo, os caras falam, não pode me obrigar a fazer certas coisas, né? Então, assim, a gente vai criando uma adesão, né, do planejamento e aí cada vez mais a pessoa vai se envolvendo com aquilo e muitas vezes você vai criando, né, uma consciência alimentar na cabeça da pessoa e ela começa a falar, pô, essa semana eu não quero. Não vou comer porque, pô, me inscrevi numa prova, tem uma prova no domingo, eu quero segurar aqui porque eu quero fazer, tipo, uma provinha mais legal. E aí a pessoa começa... E aí você vai criando, eu falo, você vai criando monstros, né? Porque as pessoas vão mudando os hábitos e de uma forma, né, gradativa, nada, tipo, drástico. Porque o drástico realmente é difícil de controlar e criar essa questão de adesão. E tem pacientes, assim, que tu tem que tem uma adesão extrema, esse 100% que tu falou que chega a ser preocupante. Tipo, eu já vi várias vezes pessoas que não competem, não são profissionais em nada, são uma pessoa ali de boa, só que não vai numa janta, não vai em nada. Quando tá em um evento, às vezes, até com família e coisa, leva uma marmitinha. Assim, pra mim, eu não vejo isso como disciplina extrema. Eu já vejo como... Peraí, meu, se tu tá abrindo mão de coisas assim da tua vida e tal, de viver momentos, entender que isso tem um papel social, isso é a tua saúde também, tem alguma coisa errada. Tem pacientes que às vezes tem que chegar no ponto de intervir pra eles, pra dizer assim, cara, não, pega um pouquinho mais leve aí, que não tá sendo saudável pra ti, talvez essa compulsão seja por isso, por aquilo. Chega a rolar isso? Chega, mas quando chega nesse nível, eu acho que seria interessante a gente ter uma visão mais 360 do negócio e ter alguém da parte, né, da psicologia olhando um pouco mais para isso. Porque, a meu ver, isso não é saudável, tá? A pessoa, ela chegar num extremo desse, de ela não poder aproveitar, às vezes, um aniversário de um filho, né, uma festa de casamento ali, que é um momento especial, alguma coisa realmente muito pontual, né? Porque, óbvio, a gente sabe que se deixar, existem vários eventos sociais todo final de semana, e se a gente se colocar ali liberando para tudo, a gente colocando objetivos, que nem a gente estava falando, quando a gente trabalha com objetivos, a gente não vai chegar no nosso objetivo. Mas, se tem alguma coisa dentro lá do nosso planejamento e que seja algo importante para você, eu não vejo porquê de você não aproveitar aquele momento. Eu acho que a vida, né, ela é feita de momentos únicos às vezes, e você perdendo aquele momento, aquilo não vai voltar. Então, acho que é importante você vivenciar aquilo, né, e não ser realmente radical ao ponto de falar, poxa, não, eu numa festa de casamento vou levar uma marmita, a não ser que você vá competir no dia seguinte, né, enfim. Mas também acho que dá para a gente conciliar as coisas, tá? Então, assim, existem casos e casos, mas eu acho que o extremismo ele não é saudável em nenhum ponto, tá? Eu acho que o extremismo, qual que é o pior problema do extremismo? O cara que ele abdica de tudo e aí chega no momento ali da competição, do que ele vai lá realmente realizar, e ele não consegue entregar aquilo que ele projetou, aí gera uma puta frustração e o cara vai se questionar onde ele errou e ele vai ver que ele não acha um ponto ali de erro na curva dele. Aí ele vai falar, pô, o que aconteceu? Né? Então, acho que é importante a gente não se culpar tanto, né, desses pontos ali. Ah, putz, eu comi uma coisa a mais, eu comi, sei lá, tipo uma refeição a mais no mês ali. Cara, isso não vai impactar em absolutamente nada no montante final. O que vai impactar o quê? Quando a exceção vira regra, né? Que a gente sabe que muitos pacientes são assim. E eu tenho vários assim. Eu tenho pacientes que eu acompanho, eu não gosto de fazer isso, mas assim, tenho pacientes que, tipo, me cobram isso e querem me ver a cada 15 dias. Porque eles não têm o controle, né, da vida deles e eles querem, pelo menos que eu intervenha de alguma forma ali para entender o que está acontecendo durante aqueles 15 dias e... Tipo, o super ego do cara, assim, como se tivesse... O cara vai comer algum negócio em casa, assim, pô, será que o Jafé tá olhando aqui? Então... Mas, assim, a pessoa tem que entender que, em primeiro lugar, para ela conseguir o resultado, ela tem que ela querer e não eu querer. E eu vou dar todo o suporte que ela pode ter. Mas, enquanto ela não assumir a responsabilidade de que a mudança vem dela, a gente nunca vai ter resultado. E para mim, a melhor forma de você avaliar se a pessoa
quer aderir a isso tudo, é que ela traz pra gente no retorno que ela começou a entender tudo aquilo que a gente pedia. Como que eu quero falar isso que eu acho muito interessante? Porque a gente fala muito sobre isso, comer uma vez por semana, uma coisa que gosta, ou tem um aniversário, tá tudo bem, tal. E aí chega num ponto dela falar pra mim, doutor, esse mês eu não precisei comer aquela refeição. Então aquilo não gera mais um comer emocional, entendeu? Ela viu que aquilo lá é uma necessidade totalmente afetiva e que era um costume dela. Então ela começou a enxergar que a qualidade da alimentação dela é importante. Então ela consegue aderir e isso eu tenho certeza que a longo prazo vai ter uma resposta muito melhor, né? E isso pra gente é muito gratificante. Eu falo, você já entendeu o processo, você vai precisar muito pouco da minha ajuda. Vamos partir para uma outra coisa que a gente pode atuar, porque eu sei que essa questão ela conseguiu aderir super bem. Não, perfeito, eu acho que é isso mesmo. E uma coisa que eu acho que é importante, essa questão afetiva, ela não deixar de existir, porque aquilo te remete, às vezes, a algo muito legal, né? Que conta, às vezes, a tua história com teu pai, com a tua mãe, com alguém importante na sua vida. Então, assim, óbvio, quando não tem a vontade, que nem você falou, Vitor, putz, perfeito, não teve vontade, não vai comer por obrigação, né? Porque você tem direito ali, porque tá no plano. Mas não deixar que isso vire algo também que caia no que a gente estava falando, Matheus, naquele negócio de o cara não deixar de fazer mais as coisas porque ele achar que aquilo é errado, né? E aquilo vai atrapalhar o processo. Então, assim, o que não pode é exatamente isso, que a gente voltar a falar, que a exceção vire regra. Né? Então, assim, uma vez ou outra, cara, não vai abalar em nada. Cara, eu acho que o difícil às vezes é a pessoa começar, o mais difícil é começar a engrenar e ir mudando e tendo adesão a esses pequenos hábitos, a tudo isso. E aí eu vejo que muita gente tem como um obstáculo, a pessoa projeta em ti e na gente, assim, para vocês é fácil falar, para ti é fácil falar isso, né? Porque, tu treina desde sempre, para ti é fácil falar, tu é magro, mas assim, a pessoa não sabe a tua construção para isso, né? E uma coisa que a gente estava falando antes, tem 17 maratonas, né? E tu teve uma miocardite aí que te tirou da atividade física por 6 meses, por um ano, né? Na verdade, eu parei sem atividade nenhuma durante 6 meses. Então tu sentiu na pele o que é ir pra inércia e tu teve que depois se reconstruir, mudar e enfrentar tudo isso. Quais foram os ensinamentos que tu aprendeu com isso, e quero saber se isso mudou de alguma forma a maneira como tu orienta as pessoas a modificarem suas vidas quando elas partem do zero. Putz, perfeito. Eu acho que você conseguiu colocar algo que consiga trazer realmente para o nosso telespectador o que é recomeçar. Eu falo que é um recomeço, né? Foi um recomeço para mim, do zero. Porque foram 6 meses total sem atividade física. Eu tive um ganho de peso aí de mais ou menos 8 quilos, tá? Eu cheguei... hoje eu peso mais ou menos 67 quilos, que é o peso mais ou menos de prova que eu gosto de competir, entre 66 e 67 quilos. Eu cheguei a bater 78, então quase 10 quilos a mais aí do que eu tô hoje. E esse peso foi um peso que eu tive esse ganho em praticamente 6 meses ali, e sem fazer muito esforço, né? Mas foi um ganho em músculo? Como é que foi? Músculo adiposo. Gordura, totalmente gordura. Só pra você ter uma ideia, eu não lembro em circunferência, tá? Mas em milímetro de dobra abdominal, eu tava com 30 milímetros de dobra abdominal. E hoje tem quanto? Hoje minha dobra tá em 10. Então, assim, eu retomei, aí eu pulei de 30 para 10. Eu perdi 2 centímetros de gordura abdominal. Então, olha o que eu ganhei de gordura, e eu sempre mantive isso, algo em torno tipo de 10, 12, às vezes mais treinado, chegava a 8, 7 milímetros de dobra. Isso em percentual de gordura, meu percentual ele variava sempre em épocas de competição entre 7% a 8%, que é mais ou menos hoje que eu tô de gordura. Eu cheguei a bater 18 no pós-miocardite. Só para dar o contexto para quem não sabe o que é a miocardite, né? É uma doença aí do miocárdio, do coração, e a pessoa não pode se exercitar, né? Em vários contextos,
não pode fazer nada de exercício por alguns meses, que tem muito mais risco de taquiarritmia, morte súbita, e acontece muito no contexto pós-infecção viral, né? Que acho que foi o teu caso, né? Foi uma miocardite pós-infecciosa, assim, ou dentro de uma infecção, não sei. Na verdade, Matheus, a gente não conseguiu ainda diagnosticar, né? E nem vai conseguir, né? Porque Agora já foi. Mas foi na época de Covid e vacina. A gente não sabe. E as duas são questões virais, né? Então não dá para saber. Mas enfim, foi algo que realmente me fez parar. E eu descobri por conta de... conversando com o paciente na sala, assim, eu comecei a ter extrasístoles, né? E assim, por me conhecer muito e ter já uma frequência cardíaca bem baixa, né? Eu sou bem bradicárdico, né? E eu senti um desconforto, e aí depois eu fui fazer um eletro ali para visualizar, e realmente eu estava tendo extrasístoles com bastante frequência. E aí depois fui fazer os exames, fiz uma ressonância, né, do coração, e aí a gente diagnosticou a miocardite. Então aí eu tive que parar 6 meses, parei por 6 meses, ganhei esses 8, quase 10 quilos, aí cheguei a bater, e sem atividade física, nada. E aí minha cabeça, cara, pirou, porque imagina, um cara que sempre viveu esporte, de repente fala assim, ó, você não pode fazer mais nada. Ferrou, agora você vai ter que ficar sedentário obrigado, né? Então aquilo, cara, tipo, para mim foi um negócio muito difícil, porque minha cabeça pirou, né? Foi uma época que eu tive que fazer uso até de medicação para depressivo, para uso depressivo, porque eu não estava conseguindo controlar a situação. Então, assim, foi realmente um momento de vida muito difícil ali para mim. E aos poucos isso foi passando, né? Eu fui trabalhando essa parte do meu mental, fui vendo que, poxa, avaliando que, foi um negócio que aconteceu e graças a Deus eu estava vivo, né? Poderia ter sido num momento de pico ali de um treinamento ali para uma prova e eu ter tido uma morte súbita, alguma coisa muito pior ali. Então aí eu comecei a ver o lado positivo, né? Porque eu só tava vendo o negativo, né? Tava parado, sem fazer nada. Falei, cara, você tá vivo, cara. Você tá aqui. Você tá aqui para contar a história, é um novo recomeço. Então aquilo foi me trazendo força, me restabelecendo de novo. E aí fui refazendo os exames, aí fui ganhando alta aos pouquinhos e fui retomando o esporte de forma gradativa, né? E a corrida foi um negócio que eu comecei agora, do final do ano para cá, a voltar de uma maneira mais competitiva para mim. Porque até então eu tinha muito medo, né, de entrar em zonas de frequência cardíaca mais alta, por mais tempo, né, mantendo uma frequência, né, elevada, porque eu tinha medo, né, aquilo no meu subconsciente, né, mesmo eu tendo, né, o aval do cardiologista ali, que a gente sabe que 100% a gente nunca vai ter de nada, né, mas dizendo que eu poderia realizar aquele esforço físico, no meu subconsciente eu tinha medo. Então eu fui começando a perder o medo aí no final do ano para cá, e aí eu falei, poxa, vou colocar uma nova meta na minha vida. E a meta que eu queria era recomeçar a fazer uma maratona de novo, né? Que é o esporte que para mim faz maior sentido na minha vida. Hoje eu não me vejo sem corrida, né? E eu falei, e é a distância que eu mais me desafio e o que eu mais gosto de fazer, que são os 42 quilômetros. Então eu falei, eu vou recomeçar de novo e eu quero fazer uma prova aqui no Brasil, né? Porque eu queria estar perto, tipo, das pessoas que eu conheço, queria estar dentro de um contexto, né, mais próximo daqui, né? Um negócio com mais calor mesmo. E eu resolvi escolher o Rio como uma maratona que eu vou fazer esse recomeço e voltar. Então, depois de 5 anos sem prova oficial de maratona, minha última prova oficial foi em 2019, que foi a maratona de Berlim, e agora eu vou fazer a maratona do Rio. Fênix. A volta da Fênix.
cinzas. E foi isso. Foi realmente um... Eu coloco como a palavra hoje, que eu sempre falo que a corrida na minha vida, ela tem vários estágios, vários momentos, né, ao longo dos anos. Já teve momentos altamente competitivos, de reflexão, e hoje a corrida para mim é um momento de recomeço, né, de retomada. Isso aí mudou a forma como tu orienta coisas para os teus pacientes e compreende os desafios deles? Com certeza, porque nessa retomada eu voltei a correr, tipo, devagarzinho, né? Então, tipo, voltei no começo, a corre e anda, sabe? Aquela coisa, tipo, do iniciante mesmo. E aí, eu comecei a enxergar realmente, né, o perfil daquele paciente que é o iniciante que vai me procurar e que realmente tem todas as dificuldades de estar num sobrepeso, de ter uma vida sedentária, de ter dificuldade de adesão numa dieta por conta de vir de um contexto alimentar bagunçado. Então, eu me via, né, realmente do outro lado ali, né? Então, eu falei, poxa, você começa a entender um pouco mais a cabeça de quem vai te procurar. E isso é legal porque você consegue, né, tentar ajustar melhor aquilo para a pessoa e passar um passo a passo para ele criando essa adesão e aos poucos ele, né, conseguindo ter os resultados dele, que nem a gente falou, Vitor, colocando as metas ali de curto prazo, para ele sentir que é possível realizar ali, que ele consegue fazer as coisas e aquilo motivar ele para ele ganhar o quê? Eu acho que para a gente ter resultado, a gente precisa de consistência, que é o que a gente estava falando. Enquanto não existir consistência, não adianta a motivação. Você precisa ter consistência para depois se motivar a fazer alguma coisa. Então, assim, é difícil no começo, é chato, acordar cedo é um saco. Ninguém acorda feliz para querer correr 32 quilômetros para fazer um longo. Mas tem momentos que eu acordo e falo, cara, eu preciso fazer isso. Para entregar isso para conseguir um objetivo maior. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir aquilo que eu estou projetando ali na frente. Então, tem momentos que você não tem, eu digo que não tem escolha, é lógico que você tem escolha, mas naquele momento a minha escolha foi me preparar para uma maratona. Então, eu me coloquei ali, né, sabendo que eu tinha aqueles, né, objetivos no meio do caminho para chegar no objetivo maior. Então, eu não tenho como falar, bom, eu vou pular esse e vou fazer esse. Não, cara, você tem um protocolo a seguir e você tem que fazer isso aqui. Então, é aquele negócio, você sabe, né, dos riscos que você vai correr durante o percurso. Então, saiba que você precisa daquilo para chegar no teu objetivo. Então, é uma coisa que você tem que, né, entender aquilo que você está fazendo. Então, ou coloque metas menos agressivas. Vou te perguntar alguns segredos, tá? Quanto tempo de preparação até a prova? Essa maratona, né, como foi algo que eu quis planejar com bastante cuidado, foi uma preparação um pouco mais longa do que o habitual, né? Normalmente, os ciclos de maratona, para quem já vem treinado, já vem com uma base, ele varia ali de 12 a 16 semanas, assim, os mais longos. Eu fiz um ciclo bem longo, eu fiz um ciclo de 24 meses. Eu comecei em janeiro, mas eu já estava com uma base, mas eu fiz um ciclo que eu quis fazer mais picos ao longo de todo o processo, porque eu quis criar uma consistência maior. 24 semanas. Isso não é normal, tá? Mas eu quis fazer porque era algo que eu queria criar uma confiança minha. Tá? Foi algo por conta de todo o histórico que eu passei. Então foi uma coisa que não é o habitual, mas eu fiz uma preparação mais longa de 6 meses. Próximo segredo, pergunta aí. Próximo segredo. Na sua alimentação, você periodiza a depender do quanto de estímulo que você está proposto pela assessoria? Sim. A minha periodização ela vai depender do volume de treino semanal. Tá? E, lógico, também do estímulo de treino que eu vou ter no dia. Tá? Então, por mais que eu tenha, às vezes, um volume que nem essa semana, que eu falei que vai ser o volume máximo aí da periodização, que vão ser 80 quilômetros, dentro dessa semana vão ter treinos com mais intensidade, menos intensidade, treinos com volume menor, com volume maior. Então, isso tudo vai depender de cada treino, mas eu me baseio em montar o meu ajuste energético conforme
a periodização dos treinos. Tá? Então, usar mais carboidrato em momentos com maior exigência, principalmente durante os treinos, tá? Antes, durante e depois. E durante o dia também você periodiza? Também. A depender do estímulo? Sim. Então, você separa por dias. Então, cada dia é diferente um do outro. A quantidade normalmente é diferente. Então, exemplo, hoje vai ser um dia que eu vou ter um treino mais intenso. Eu vou aumentar o aporte de carboidrato, tanto do café, do almoço, do jantar, e o ajuste para os treinos também eu faço uma adaptação. Dias de treino com menos volume, aí uma ingestão de carboidrato menor, tá? E normalmente carboidrato, tá? A proteína eu não tenho tanta variação de ajuste, mas ali nos dias de mais volume e intensidade. Mas no geral a proteína eu mantenho não tão alta nessa fase, eu deixo ela numa condição ali mais ideal. estável. E a suplementação, mesma ideia. Também. Eu gosto de trabalhar a suplementação também com periodização. Então, dependendo da fase do treinamento, tem fases que eu estou utilizando alguns suplementos, aí, por exemplo, na base eu uso alguns, aí eu paro, aí eu vou usando na outra parte da periodização eu uso outros, alguns eu uso durante a periodização toda, então vai depender também do momento, né, da onde a gente se encontra no treino ali, na periodização da volumização da maratona. Não, legal demais, eu vi você falando e eu falei assim, eu preciso puxar esse gancho porque eu acredito muito nisso, porque todo mundo quer tomar tudo de suplemento e nem sabe o que está dando certo e o que não dá. E uma vez eu tive uma paciente que ela tomava de tudo, ela já tinha passado em todos os médicos e nutricionistas do mundo inteiro, e eu era mais um só, né? E aí a partir do momento que eu falei para ela assim, vamos tirar tudo? Pra gente fazer a periodização desde o início e tal, eu acho que ela queria, era telemedicina, achei que ela queria desligar e ir embora e sair correndo, porque ela me odiou. Mas ao mesmo tempo, eu consegui conquistar ela mostrando o quanto pequenos ajustes podem surtir efeito, porque ela estava notando uma queda de performance e a partir do momento que a gente começou a notar o que funcionava, o que não funcionava, ela começou a falar, pô, eu não precisava tomar aquilo tudo. Exatamente. Né? E aí dentro da periodização é muito legal por conta disso. Você joga algo muito específico para aquela fase de treinamento, né? Então ela fala, pô, eu acho que tá dando certo. Eu achei que tu ia dizer assim, não, daí ela falou, eu achei que ela ia desligar e ir embora, ela ficou, mas depois ela nunca mais voltou, né? Mas então ela voltou, cara, legal isso daí, porque é que nem remédio, a gente pega as pessoas com uma lista de medicamento enorme e às vezes a desprescrição é um caminho, né? Às vezes, tipo, a pessoa teve contato com tantos profissionais... Que ela vai pegando um pouco de cada, né? Pega um pouco de cada, e às vezes, assim, começou a tomar um remédio X ali por causa de algum motivo, só que esse remédio dava refluxo. Daí foi num outro médico que falou para tomar um remédio pro refluxo. E daí daqui a pouco vai em outro médico porque por causa do refluxo tá baixa a vitamina B12, sabe? Vai sendo um ciclo. Um ciclo. E daí, tipo, se tu olhar a receita do primeiro médico, era tipo para usar aquele medicamento por 5 dias, né? Não, e a pessoa perpetuou, uso crônico, vai né? botando, e a gente só vai botando coisa em cima de coisa, às vezes não tem essa atitude de tirar, né? Vamos tirar e... E não é fácil convencer a pessoa a tirar, né? Ela sempre Não quer é. mais. Ela, por que você vai tirar? Tá dando certo até agora? Não tá dando certo, senão você não teria procurado, né? Então até... Não, e eu acho que é muito legal, e é uma coisa que até brinquei do começo que a gente falou sobre a creatina, e que é um suplemento que está sendo muito polemizado, principalmente agora, na questão do endurance, né? Então, a gente sabe de toda a questão da eficácia da creatina para o treinamento de força, mas no endurance a gente tinha muita pouca evidência, né? E é legal porque eu peguei uma meta-análise agora, e cara, foi muito legal. Isso eu nem cheguei a falar muito, porque é algo que bate muito e a gente briga, né? E é um negócio que eu não gosto de ficar fazendo, é ficar brigando na internet. Eu já fiz muito isso, já tive minhas fases briguento, né? De, sabe, querer... Debater. Mas hoje tô muito mais calmo. Mas, cara, essa meta-análise depois até mando para vocês, que mostra que realmente a creatina pro endurance, ela para atividades, tá? O endurance eu digo ali, maratona
E falando até em Ironman, tá? Aham. Nessa meta-análise mostra que não existe, né, nenhuma evidência científica de que ela vai trazer benefício para o corredor fazendo uso da creatina. Mas, tipo, isso analisando a utilização no momento ou considerando que ela foi utilizada antes e pode ter gerado algum... Na periodização. Na periodização inteira? É. Tá, porque o que é... Polêmico. Polêmico. É muito polêmico. Depois eu vou mandar para vocês. E que mostra realmente que ela não vai te trazer esse benefício. Porque a gente sabe que a creatina, óbvio, ela vai te ajudar no ganho de massa muscular. Talvez no início da periodização, que era o que eu pensava, eu passo para alguns pacientes, e isso também, né, é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro para os meus pacientes. Cada paciente é um paciente. Então, assim, tem paciente que, o cara vai lá, chega com 100 quilos, 1,70 m, quer tomar creatina e quer correr, faz o menor sentido. Mas você pega um cara ectomorfo ali com 1,80 m, pesando 55 quilos, cara, é creatina até o final do ciclo, não tem conversa, entendeu? São casos e casos. Eu estou falando para quem está buscando rendimento. Já tem o post lá do não use tênis de placa. Vai ter o também não use creatina. Esse aí pode vir aí em breve. Mas, ó, e é isso, entendeu? Porque você, com a creatina, a gente sabe que, e nesse estudo mostra que você não tem o ganho dela, tá? Para atividades de longa duração. E a gente sabe que a creatina fosfato, ela tem, né, ela trabalha mais no sistema energia curtinha de anaeróbico, né, de energia, ali, 15 segundos. Exato. Que você não vai ter esse ganho na corrida de longa duração. Você vai brigar ali aos metros finais com o cara ali para passar a faixa. Cara, isso poderia ser ali num sprint triatlon. Ali valeria a pena. Nos 100 metros, né? Na Sim. corrida de 100 metros, a creatina deve ser... Não, ela é ótima. Lógico. Para os 100 metros, para a natação 25 metros, um arranco, né, levantamento olímpico, isso tudo é animal. Mas pro endurance, a gente não vê esse benefício. Depois eu mostro para vocês. E é algo mega polêmico. Mas é isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, cada suplemento, ele vai entrar dentro de um determinado momento da periodização do atleta ali, e às vezes nem vai entrar. O que pode entrar para um pode não entrar para o outro. Pode ser que não seja o momento. Ou um cara que, assim, ele está começando, né, a primeira maratona do cara, ele não vai tomar os mesmos suplementos que o cara que tem 20 maratonas vai tomar. Porque o cara já tem um histórico, já tem uma adaptação, ele precisa de outros, né? O cara que está começando, foi o que eu falei, ele precisa do básico. Se ele não fizer o básico primeiro, não tem o porquê de a gente querer colocar perfumaria ali para ele. Né? Então a gente tem que entender o momento de cada um. Posso só defender a creatina? Pode, lógico. Mostrar, porque vocês comentaram sobre tudo, a gente sabe que a via através do ATP-CP, né, da fosfocreatina, é para exercícios de curta duração e alta intensidade. Então 10 segundos ali, isso. Beleza, a gente vai utilizar só isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que dentro da periodização da corrida e do triatlon, tem diferentes estímulos. Então, tem treinos que vão ser treinos de tiro, por exemplo. E você vai utilizar basicamente a fosfocreatina em muito deles. E aí também tem a parte da força e ganho muscular, que também faz parte da periodização do cara ir na academia. E dentro da palavra performance, para mim, não é só o número, né? Não é só a distância. Existe o não lesionar, porque isso faz ele parar toda a periodização. Então, a partir do momento que eu estou trazendo para ele ganho de força, ganho de potência, preparando a musculatura dele, eu estou garantindo performance nesse quesito também. Eu concordo com você plenamente em relação a isso, mas no estudo mostra que o que acontece? Você tem esses ganhos, a parte da performance esportiva na questão dos treinos anaeróbicos ali de tiro, de curta duração, normalmente a gente tem em determinadas fases só do treinamento, esses tiros curtos, não são na periodização toda, tipo, vocês pegam agora, tiro agora nessa fase final, são tiros de 1.500, 2.000, 3.000. Sim, não quer botar não tem mais tiro de 200, 400, entendeu? Sim. Então, assim, em determinadas fases, eu até vejo, tá? Isso falando, Jafé, como nutricionista, não avaliando o estudo ali, tá? Eu também via sentido em usar.
No começo ali, trabalho de ganho de força, mas tem um grande motivo, né, que eles também colocam de não utilizar na periodização toda. Por quê? A creatina, a gente sabe que vai fazer com que você ganhe peso, né? Aqui, de água, intramuscular, né? Não é um ganho de gordura, não é um ganho de músculo, mas é um ganho de água. E para o atleta que está buscando rendimento esportivo, principalmente na corrida, qualquer peso extra faz diferença. Então, hoje em dia, a gente pega os atletas profissionais, a gente hoje trabalha em cima de MC de atleta profissional. Então, o atleta profissional hoje, masculino ali, gira em torno de MC, acho que de 19,5, alguma coisa assim. Imagina você põe 2 quilos num cara desse aí, que realmente está buscando performance. Cara, você acaba totalmente com o planejamento dele, né, em ganho de performance na questão peso ali para ele. Né? Mas eu concordo que a creatina vai ajudar a melhorar a musculatura, para melhorar a questão de fadiga, tá? De até melhora do quadro de energia, mas isso tudo a gente também consegue melhorar com alimentação, com sono, descanso, então um monte de coisas que a gente consegue colocar sem ter que colocar a creatina. Então, mas eu vou mostrar para vocês, vou mandar para vocês, que é bem interessante. É legal. Eu entendi o ponto que tu levantou de trazer o contraponto, que foi a mesma coisa que eu também pensei, que eu te perguntei, pera, mas no momento ou eles acompanharam tudo? Então, pô, eles acompanharam o tempo inteiro e viram que não muda. E uma coisa interessante que tu falou do final, tipo a fase que tu tá, 80 km na semana. É um desafio muito grande botar volume e intensidade. Falando em periodização, é em um momento que tu vai achar tipo uma mistura máxima ali dos dois, mas vai chegar uma hora que, tu vai ter que variar, e agora tu tá no momento de mais volume, reduzindo um pouco a intensidade. Ainda a intensidade ela existe, mas a intensidade que nem eu te falei, diferente. São intensidades mais volumosas ali, não é aquela intensidade curta, né? Não é o Z5 ali, tu tá fazendo o Z4. Exato, né? não é o anaeróbico, né? Não é o fósforo... Não é a creatina fosfoquinase. Exato. Anaeróbio lático. Exato. Que você não vai precisar desse sistema, né, como uso de energia e recuperação. Acho que a conclusão é o que a gente estava falando, é periodizar a suplementação da maneira correta. Exato. Para que também não gere o problema de ganho de peso. Então, nessa última fase, não é interessante, a gente sabe que não é interessante ter o uso da creatina justamente pelo estímulo e pelo peso também. Se deixar o cara mais leve, ele vai performar ainda mais. Vitor, eu sou exatamente do teu ponto de vista. Eu gosto de usar na base, no início do ciclo. Faz sentido. Tá? É isso. Por esse estudo, eles dizem que não, tá? Geral para endurance de 42 e Iron Full, tá? Mas eu acho que faz sentido dependendo do caso. Foi o que eu falei. Se for um cara pesado, tudo não faz o menor sentido. Mas é isso, a gente tem que avaliar. Isso que é legal da nutrição, da medicina, né? Realmente disso que a gente vive. Porque, cara, cada caso é um caso. A gente não existe receita de bolo. Né? Então as pessoas hoje em dia elas estão aí para ficarem, que nem a gente falou ali no começo, tem gente falando um monte de inverdade, às vezes sabe que está falando inverdade para quê? Para gerar o quê? Engajamento. Alcance. E não é isso que a gente quer, por isso que eu te falei, nem quero ficar causando polêmica, mas é uma meta-análise muito legal, cara, que tipo, os caras mostraram. Eu não quero gerar polêmica, gente, mas... Mas precisa disso. Saca só, essa tatuagem que o Jafé tem dentro do braço, assim, pode ter certeza que o Vitor vai fazer uma igualzinha daqui a pouco. Ele vai tatuar, que ali é a Jafé que tá tatuada, né? Porque agora tu virou o ídolo do Vitor porque tu falou a palavra favorita dele, que é periodização. É a segunda favorita dele. Tem duas. Qual que é a primeira? A primeira não é uma palavra, são duas. É especialização precoce. Se olhar assim esse podcast, ele adora especialização precoce. Eu gosto dos termos. Eu vou fazer uma camiseta pra ele assim, uma especialização e precoce. Atrás periodização. E atrás periodização, assim. Vai ser a camisa temática. Mas podcast. É bom, né? Eu adoro periodização. Acho que pra gente que fala de esporte, tudo, né, exato. Tô incomodando, mas pra tudo. Até para estudos, para qualquer coisa, cara, um concurso que tu vai fazer, cara, tem momentos, tu vai fazer um volume, intensidade de estudo, ok, mas ali antes vai ter gente que vai funcionar melhor fazendo o que já estava fazendo, porque
mentalmente a pessoa vai estar melhor. Tem gente que precisa desestressar. Exato. Cara, varia muito. Então, na semana antes da prova, tem gente que gosta de fazer um treino mais forte na semana antes da prova. Exato, para não perder a adaptação, né? Tem gente que já prefere, só fazer um volume numa intensidade mais baixa. E aí tu vai dizer para essa pessoa, não, ó, o jeito certo é esse daqui. Cara, não é assim, né? Exato. E a gente sabe que existem várias escolas, principalmente de treinamento. Hoje a gente vê treinadores lá de fora trabalhando muito esse 80-20, né? Que... O momento é o polarizado, né? Tem gente que faz mais piramidal. Exato. Então, assim, cada um tem uma metodologia de trabalho e a gente não pode falar errado ou é certa. Tipo, existem vários estudos por trás, existem estudos que mostram resultado, outros não. E é aquele negócio, acho que isso tudo é uma coisa que tem que interpretar e trazer para você e falar, poxa, será que cabe com o meu atleta fazer isso? Porque ali você tem, às vezes tem muita coisa que é enviesada ali, às vezes você lê ali um negócio, mas você sabe que, poxa, pode ser que seja, pode ser que não, né? Então, é óbvio, a gente sempre quer ir atrás do quê? Do consenso, né? Das coisas, que nem eu falo, consenso de carboidrato hoje para atividades de endurance, né? Ele varia de 30 a 60 gramas carboidrato hora, né? Para atividades até 2h30. Cara, a grande maioria das pessoas não consome nem 20 gramas por hora. A gente estava falando do Laurindo. Laurindo consome 120 gramas hora, né? Um pace de 13,20. Tu imagina tu abrir o gel ali, vai comer ali, ó, tomando com água ele sempre. Ele tem o quê? 2h10, 2h06? Qual é o tempo que ele tem? Laurindo, de maratona, ele tem 2h20. 2h20. Né? Mas... Lento. É meio devagar. Mas essa prova aí que ele vem em agosto para quebrar esse recorde do 100K, é uma prova que ele vai para um ritmo mais lento, né? Mas eu acredito que para ele vai ser algo mais, entre aspas, fácil por conta da velocidade, que ele está mais adaptado a correr num ritmo mais confortável. O que ele vai precisar ganhar é uma endurance. Né? O Laurindo foi um cara que ele é atleta, né? Eu fiz um teste nele de lactato, que foi assim, botei ele para correr em 4 velocidades diferentes, 5 minutos cada velocidade. Daí antes de começar a correr, a gente dosou o lactato dele, tava tipo 7, ou seja, tava estourado antes de ele começar a correr. Daí ele correu assim num pace ali de 4, que para ele é alto pra caralho. Foi lavando. Daí mediu o lactato de novo, 1. Tipo, ele lavou todo o lactato que ele estava acumulado das cargas de treino. Daí a gente foi testando para ver em qual faixa o lactato dele estourava. E a gente testou uma velocidade que aumentou menos de 2 em relação a esse baseline, né? Então ele ficou com 2 e pouco de lactato. E depois a gente fez o teste de ele ficar na máscara por 20 minutos nessa mesma velocidade para ver como comportava, se ficava estável, assim. E foi muito legal fazer o teste dele, porque é muito massa quando tu vê alguém que tem um baita rendimento ali, e a gente tava fazendo algo experimental, testando ali um protocolo e tal. Cara, a última velocidade que eu botei ele que foi a velocidade para estourar a curva de lactato, foi 20 km/h por 5 minutos, um pace de 3. E, cara, parecia tipo eu correndo num pace de 6, assim, sabe? Ele correndo de boa, 20 km/h, cara, por 5 minutos, assim. E daí eu perguntei pra ele, depois, e aí, Laurindo, aguentava mais um tempo aí? Pouca coisa, acho que ia mais uns 20 minutos. Tipo assim, cara. O cara é um completo mutante, né, cara? É outra coisa, é outra realidade, né? E você vê que legal. Você vê o quanto que ele chegou, né? Com o lactato alto e o quanto é importante fazer o treino de recuperação para lavar, né? Para realmente o cara limpar todo esse lactato aí acumulado. Isso é legal, até porque as pessoas pensam em repouso só como repouso, né? Ficar deitado. E eu noto que as pessoas têm principalmente a galerinha que tá do mundo da corrida, o cara fala, eu faço meu regenerativo, e daí tu pergunta, mas tu faz que nem teu treinador fala? Não faz. Ou tu se emociona? E aí a pessoa já dá um sorrisinho, né? Que eu não gosto de correr devagar e não sei o que. Cara, a maior parte das pessoas não faz o treino regenerativo e daí rouba. Ou faz errado. Faz errado, E normalmente quando faz, fala assim, você fez na velocidade certa? Não, eu não faço porque acho que machuca correr mais devagar.
Você ouve muito essa, tem cara. as crenças do cara. E daí assim, qual que é o mecanismo? Tô todo pesado, tô zoado, tô ruim, cansado, tem treino regenerativo. Eu começo devagarinho, o sangue circula, eu me sinto bem, eu vejo a galera passando correndo por mim, eu já penso, eu vou pegar aquele cara. Pô, aí que tá, o cara, tipo, tu vai se sentir bem no processo, porque circula o sangue e tudo mais, mas o pessoal erra a mão, né? É muito difícil para as pessoas entenderem que o treino regenerativo ele tem que ser feito em baixa intensidade. Isso, e eu te falo, né, até como experiência própria, eu não conseguia fazer isso, não conseguia. O treinador me passava, ó, esse treino você tem que fazer no ritmo X. Cara, eu sempre fazia muito abaixo. Ah, mas eu me senti bem. Ele falava, você é muito burro. mas é. E hoje eu falo, cara, eu era burro mesmo, burro pra caramba. Ele tava certo. Ele tava muito certo. Porque agora eu aprendi que realmente regenerativo é regenerativo. E o quanto eu ganhei de rendimento correndo devagar. Cara, impressionante. É uma coisa que você só aprende quando você erra. Não tem jeito. Sim. Dificilmente você vai pegar alguém, ou aquela que é muito CDF, né? Que tipo, faz tudo certinho. Que não é meu caso. Eu preciso errar primeiro preciso quebrar Todos a cara, nós. né? Pra entender que não é daquele jeito. Ah, nada ensina mais do que o erro, né, cara? Exato. A gente estava falando de conteúdos científicos, a gente não precisa se prolongar, não. Mas eu queria te perguntar sobre alguns outros suplementos e o que você acha de encaixar ou não na periodização, pensando em endurance, tá? Perfeito. Então, falando de suplementos ergogênicos, a gente falou da creatina, aí tem uma cafeína. O que você acha da cafeína? Então, cafeína eu acho um suplemento, assim, fantástico, né, para ganho de performance esportiva, aí, como uso ergogênico no endurance, principalmente, né? Mas foi aquilo que a gente estava falando aqui no bastidor. Eu acho que tem que também tomar muito cuidado, porque da mesma forma que ela vai tirar a tua percepção de esforço, ela pode, numa prova mais longa, se você fizer um consumo muito alto dela, você pode exceder muito a velocidade que você tinha como realmente meta ali, objetivo, e aí você vai o quê? Vai entrar numa fadiga precoce, porque você vai aumentar o quê? Produção de lactato, não vai ter jeito. E aí não vai conseguir lavar, né? E aí você pode ter cãibra, pode ter, enfim, qualquer problema relacionado. Outra postagem aí pra ti. Ó, o cafezinho vai te fazer queimar a largada. Vou anotar. Só evitando as polêmicas, né? Evitando polêmicas. Já temos pontos aí pra causar polêmica. Mas é muito bom tu trazer essa ideia de que assim, pode ser prejudicial se tu não sabe o que tu tá fazendo. Exato, porque, Matheus, eu acho que a gente tem que trazer, é que aquele negócio, é que nem quando o cara, hoje em dia tá o uso, né, do anabolizante, aí você abre o Instagram, todo mundo falando sobre, né, os anabolizantes daí. E eles só falam sobre o pró, né? Ninguém fala sobre o contra do negócio. A gente tem que falar também sobre o contra de suplementos que são, né, de uso legalizado, mas que podem te trazer um resultado também ruim. Então, assim, tem esse ponto. Tem o ponto de, para algumas pessoas que são mais sensíveis à cafeína, de aumentar muito a frequência cardíaca. E você aumentando a frequência cardíaca, você também pode gerar uma quebra precoce ali no teu treinamento. Outro ponto, cafeína aumenta muito o quê? Peristaltismo. Então você pode ter um problema gastrointestinal na prova. Tem pessoas que não são adaptadas. Tanto é que tem muita gente que, antes de correr, fala, eu tomo um cafezinho para poder ir no banheiro. Por quê? Porque a cafeína ela estimula, ela acelera o peristaltismo. Então, outro ponto. Tem um outro que é muito controverso, esse já tem alguns estudos já realmente desmistificando isso, que é a questão da desidratação. Né? Então isso a gente já sabe que não, mas eu ainda, né, eu não fecho o meu veredito. Também penso isso. Eu também. A mão no fogo, né? Eu não ponho ainda, mas é que negócio. Tanto é que eu não gosto nem de comentar muito, mas para os meus pacientes eu falo, vamos tomar cuidado com o excesso, porque o excesso pode ser que, né, possa causar. E a gente vê alguns estudos que dizem que não, outros que sim, mas a gente não tem nada fechado. Mas que comparou uma dose adequada. Exato. Então, quando você ultrapassa, ninguém comprovou que não tem desidratação. Não é? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E hoje em dia, a gente sabe que, tá cheio de gel aí tem gel com 200 gramas de cafeína. Imagina um cara toma, para quem toma, exemplo, um gel a cada 15 minutos, toma todos com cafeína. O cara vai tomar 800 miligramas hora. Imagina, isso pode ser que dê.
uma desidratação. Senhora, Com 800 certeza. miligramas ultrapassa a utilização diária muito. Então, Nossa. e pode acontecer, porque tem gel que tem Outros 200. riscos, assim, né? Porque café é seguro, ponto de vista cardiovascular é seguro. Saiu algum estudo, nem sei se foi uma meta-análise também, mostrando que o café tem benefícios aí, tomar uma certa quantidade de café. Só que, cara, a gente tá falando de quê? Uma xícara de café Exato. ou, tipo, 1.500 miligramas de cafeína, que não é nem do café. É, tipo, sintético no negócio, Exato, assim, né? é sintético. Imagina você tomar, vamos arredondar aí, os 800 por hora, o cara que fizer uma maratona em 3 horas. Nossa, é Ele vai muita tomar cafeína. 2 gramas e muita 400 de cafeína. O máximo recomendado é 420, ele passou em 5 vezes. Então assim, é Nossa. tudo isso que a gente tem que pensar, entendeu? Então, eu acho legal a cafeína. Então, como que eu prescrevo cafeína para os meus pacientes? Eu não gosto de prescrever a cafeína no pré e nem no começo. Eu gosto de prescrever do meio para o final. Porque Legal. ela vai te ajudar exatamente no que ela precisa ajudar ali. Diminuir sua percepção de esforço, que é quando você está ali praticamente morrendo, né? No final de prova, para você tentar tolerar, né, o final ali do exercício de uma forma constante, que nem você veio fazendo. Então, uma dúvida assim, ó, eu tenho bem prática, assim. Eu já ouvi de vários pacientes que tomam gel de cafeína no início da prova. Tá. Talvez fizesse mais sentido tomar um gel com um nitrato já indo para outro suplemento no início da prova. O que tu acha, assim, de fazer essa troca? O nitrato no início da prova e daí, como tu falou, a cafeína mais pro meio. O nitrato, eu gosto de fazer uso do nitrato no pré-prova, tá? E o nitrato, a gente vê que para ele ter realmente uma eficiência legal, ele tem que ser consumido de 1h30 a 2 horas antes do O exercício. pico de ação é em 2 horas. Então, assim, não adianta você Interessante. tomar, exemplo, um nitrato agora, começar a correr e terminar uma meia maratona por 1h30. Você não vai nem usar o nitrato. Ah, então assim, a pessoa que acorda às 5 da manhã, toma um suco de beterraba com laranja e sai correr, ela não tá aproveitando o nitrato. Provavelmente ela não Só tá... o carboidrato da laranja. Exatamente. É. Exatamente. É, Você já isso falou aí. mais um. Já Isso falou aí. mais um Aham. que tem muito benefício, né? Muito. Que a gente- Eu uso nitrato. Eu adoro usar. Para mim é um dos suplementos que não faltam para mim é o nitrato. Tipo desses que a gente comentou, a creatina não uso. Nitrato eu uso. A gente falou da cafeína. Cafeína eu tenho usado de meio para final. Qual que é o mais aí que a gente vai falar? O bicarbonato, Bicarbonato. Vamos que, lá. ninguém Que consegue ninguém tomar. usa, Cara, é muito então, ruim. bicarbonato é o que eu falo para os meus pacientes. Cara, o bicarbonato seria o suplemento, a descoberta do século, se ele não fosse desconfortante gastrointestinal. Porque a gente precisa de uma dose muito alta para ele ter o efeito dele tamponante. Então, você vê que muito em chat, cara, de fisiculturismo eu olho, os caras, mas eu tomo 30 gramas de bicarbonato. Eu falei, sorte a sua de não se cagar nas calças, porque, você tem um puta risco, principalmente num exercício que é na corrida, que você vai aumentar peristaltismo, que vai provocar realmente muito a piora disso. E outra, por efeito... longa distância ainda? Exato. Então, assim, eu particularmente não uso bicarbonato com os meus pacientes. Na verdade, aí, ó, é o ponto também da nutrição ter vários, né, momentos de, poxa, tem coisas que há tempos atrás tinha um viés de resultado, agora mudou. Antigamente eu usava muito a betalanina para endurance. Aí hoje a gente já vê que a betalanina pro endurance, ela também não tem resultado de longa duração. Ela chega a ter uma ação até de 12 a 15 minutos. Então são para provas mais curtas também. Mas também tem um efeito tamponante igual. Mas é aquele ao do bicarbonato. sprintzinho final, aquele gás que tu deixou pro último quilômetro, não vale aquela carnosina que tu tem a mais aí por causa da betalanina? Eu acho que pro longo não. Talvez ali para um cara que, exemplo, para um atleta realmente de ponta, que corre 5 quilômetros ali na casa de 12 a 15 minutos, para esse cara vale. Para esse Sim. cara vale. De moderada distâncias, né? De tempo moderado, de 10 a 15 minutos e alta intensidade. Senão não faz sentido nenhum, né? E se tu Exato. pudesse escolher entre glutamina, limão e gratidão, qual tu escolheria? Olha, entre glutamina, limão e gratidão, eu acho que eu iria Com a gratidão. no limão. Olha, cara, esse aí esse é um outro que
Cara, esse aí pra engajar, ele é o campeão, né? Não, tem gente que fala umas coisas assim, mas é bom que a gente pode desconstruir e até dar Exato. risada, né? Com certeza. Mas gratidão é um negócio que é bom ter, eu Gratidão, acho. com certeza. Acho que gratidão a gente sempre, né, tem que buscar aí ser grato a tudo que a gente vem conquistando, né? Mas brincadeiras à parte, cara, é cada uma que a gente vê por aí, que essa ainda, né, aquele negócio, tipo, passa porque não vai fazer mal para ninguém, né? Mas tem umas que fazem até mal, né? Coisas que... Vamos pegar essa palavra gratidão e a gente vai precisar encerrar aqui, Jafé. Então, muito obrigado pela presença, foi um prazer te ter aqui com a gente. A gente queria abrir esse espaço final para deixar uma mensagem que eu sei que tem muita coisa que a gente falou, mas muito obrigado mesmo, viu? Poxa, eu que agradeço. Eu acho que sempre é muito válido a gente fazer trocas assim, construtivas, num papo gostoso que flui, sabe? A gente, foi um bate-papo, foi uma conversa, mais do que, não foi aquele negócio engessado, né? Eu acho que tudo que é engessado não é legal. Eu acho que fluiu bem, a gente conversou bastante aqui sobre temas mega relevantes, coisas que a gente vive, né, no nosso dia a dia. E é isso, eu acho que sempre tentar trazer a verdade acima de tudo, né? Eu acho que independente se a gente vai ter 1, 2, 10, 1 milhão de likes ali no negócio que você vai pôr ali para mostrar para as pessoas, mas que seja sempre a verdade do que você esteja falando, que você vai sempre colocar a tua cabeça ali no travesseiro e dormir com tranquilidade. Então, sempre fazer as coisas de maneira correta, né? Sempre sendo verdadeiro e tentando trazer sempre a informação de qualidade para as pessoas que a gente quer atingir. Eu acho que esse é a premissa do profissional da área de saúde. Todos teriam que ser assim, realmente trazer a informação de qualidade em primeiro lugar para as pessoas que não têm informação, né? Que não têm, que são leigas, que não sabem que colhem informação hoje, que tipo, hoje em dia vem informação de tudo quanto é lado, né? O pessoal vomita conteúdo de tudo quanto é lado e as pessoas ficam perdidas realmente em saber em quem confiar, em quem realmente acreditar. E normalmente elas vão acreditar e confiar, na grande maioria, infelizmente, nas pessoas que têm maior poder de argumentação, maior engajamento, né? E, enfim, maior alcance. Bom que o nosso ouvinte não é essa pessoa, né? Até as minhas 2 palavras são busque conhecimento. Eu me inspiro no ET Bilu, assim, para dizer busque conhecimento, que acho que esse é o caminho. E Jafé, quais são as tuas redes sociais? Como te encontrar? Como eu faço para agendar uma consulta contigo? Boa! Então, Matheus, hoje de rede social, graças a Deus, só tenho o Instagram, cara, eu não consigo administrar mais que isso, porque já me dá uma dor de cabeça tremenda. Então, hoje o meu Instagram é Jafé Nutrição, tudo junto. Em relação a atendimentos, eu tenho ali na página do Instagram, tem um link ali no Linktree também que consegue já fazer agendamento direto por ali. Tem um canal de WhatsApp também para tirar dúvidas ali. E hoje eu tenho feito atendimentos presenciais na InSport e online no meu doc, né? Então, são hoje os 2 locais que eu tenho feito a parte de atendimento hoje. Show de bola. Então, Jafé, muito obrigado. Para a Matheus, galera que está aí em casa, né? Obrigado aí por escutarem aquela avaliação 5 estrelas e busquem aí Jafé Nutrição, que vocês vão ter muitas dicas aí de como melhorar a performance de vocês e também muita inspiração, e vocês vão descobrir como é que foi a 18ª maratona. Tá por vir, né? Essa tá chegando, hein, gente? Daqui 28 dias. Tá aí já. Tá chegando. Boa. Então, última semana de pico e depois entra em polimento, graças a Deus. Meta de tempo tem? A meta de tempo para essa vai ser reconquistar o índice para Boston. Boa. Então, hoje, meu índice está na casa de 3 horas e 20, né, para eu conseguir a minha vaga. Não sei se vai mudar esse ano, porque ano passado o pessoal que entrou para correr esse ano teve um corte muito grande, né? Cortou mais de 5 minutos, e normalmente quando tem cortes muito grandes, eles no ano seguinte eles fazem já um rebaixamento já nos índices, né? Para não ter um corte tão grande depois.
Então, a ideia é fazer ali na casa ali de 3h15, por aí, para garantir essa gordurinha aí. Bom demais, nós vamos estar na torcida. Boa, gente, obrigado, demais, viu? valeu. E mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Valeu demais. Tamo Gente, junto. valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.